Hoje a gente vai falar sobre consumo e consumismo, né? E para quem está aqui novo no canal, não conhece a Vanessa, ela é uma educadora financeira, né? Já muito especialista em investimento, formada em contabilidade, tem uma grande experiência já com isso, né, Vanessa? Eu também Sim. sou educadora financeira, sou pedagoga, né, como formação, e também estou concluindo a psicologia, que é um dos assuntos que eu acho que tem tudo a ver com essa questão do consumo e do consumismo, porque isso está muito ligado ao psicológico da gente, né? As pessoas, elas consomem, elas gastam, mas elas não sabem o porquê disso. Elas só dizem assim, eu não sei por que eu só vivo para pagar a conta. E aí a gente resolveu, né, Vanessa, falar sobre isso, porque a gente quer ajudar, a gente quer tentar mostrar para essas pessoas que é possível reverter, né? E se você quiser falar um pouquinho, Vanessa, da tua experiência sobre esse assunto, pode falar aí com a gente. Primeiramente, eu quero agradecer, amiga, por esse convite, né? É uma honra estar aqui com você e agradeço, pessoal, a todos que estão aqui presentes. E vamos lá, né? Como a Kézia falou, o assunto de hoje é consumo e consumismo. Então, como eu sempre falo lá para ela e para minhas clientes, as finanças é um resultado final. Por que um resultado final? Antes, nós temos um hábito e um comportamento que, no decorrer do tempo, isso vai gerar um resultado positivo ou negativo nas nossas finanças. Então, por exemplo, se você diz que não tem tempo de controlar suas finanças, o que acontece? Gera o quê? Um impacto no final, lá no seu orçamento. Porque você não sabe o que entrou, o que saiu, o que você comprou ou o que você deixou de comprar. Então, só fica ali, né? Como você mesmo falou, não sabe como ganhou o dinheiro e não sabe para onde foi o dinheiro. Exatamente, você falou tudo, Vanessa. Por que eu estou trabalhando, né? Por que eu estou saindo? Às vezes tem pessoas que pegam 2 ônibus. Eu moro numa cidade pequena, numa cidade interior, Pacato, e aqui a gente tem ônibus sim, mas é pouco. A maioria das pessoas tem seu próprio transporte. A maioria das pessoas anda de bicicleta, mas as minhas irmãs, que já moram em grandes urbanos, já é diferente. Hoje não mais, mas elas já tiveram trabalhos que elas precisaram pegar 3 ônibus. Aí você imagina, você pegar 3 ônibus e você chegar lá no seu trabalho, você às vezes vai ter que enfrentar um chefe super chato, às vezes vai contra os seus valores e você tem que aguentar pela sobrevivência. E aí depois você volta para casa, você perde a oportunidade de ver teus crescerem, você perde a oportunidade de poder tomar um chá da tarde com uma amiga na porta, na casa, porque você chega 10 da noite às vezes e tem que acordar 5 da manhã. Você imagina, gente, quantas pessoas vivem desse jeito e aí depois eles falam assim, eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro que ele não dá para nada. Por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tanta renúncia de si mesmo? Por que tanta renúncia de entender o porquê que ele está fazendo aquilo? E é justamente esse o objetivo da live, é a gente tentar refletir um pouco, né, Vanessa? O porquê, Exatamente. né? Por que eu preciso? Por que eu preciso entender sobre consumo e consumismo? Né? Qual é esse objetivo principal? Por que eu preciso entender isso, né? É uma das perguntas que a gente abre essa live. E a gente também precisa entender qual é a diferença entre consumo e consumismo, porque muita gente confunde. Ele acha que consumir, ele é um consumista. Depende, né? Então, se a pessoa sair dessa live já entendendo a diferença de consumo para consumismo, a gente já ganha nosso dia, né? Aqui no nosso café. Então, bora lá, né? Vamos. O que é, então, um consumo? O consumo é quando nós compramos, né, e consumimos algo, né, visando o quê? Suprir uma necessidade de sobrevivência. Então, vamos dar um exemplo? Porque eu gosto muito de exemplos, né? Como antiga professora, eu gosto muito de dar exemplos. Sim. Então, quando a gente consome o quê? Consome energia, consome água. Isso. O que nós compramos? Nós compramos o quê? Alimento para sobrevivência. Então, o consumismo, o que é o consumismo? É um vício. É quando a gente compra de uma forma desequilibrada. Isso. Então, isso é o consumismo. Então, assim, a gente vem conversando, né, Kézia, no decorrer dessa semana, e até falando um pouco das nossas experiências, né, do dia a dia. E eu, quando estava lá atrás, ainda na CLT, para quem não sabe, eu atuei 10 anos em auditoria, e quando eu ainda estava em auditoria,
eu comi, assim, compulsivamente doce. Para quê? Para suprir ali as minhas necessidades. E o que isso tem a ver com consumismo? O consumismo é justamente uma forma desequilibrada. É, às vezes, para você suprir algo, né, dentro de você, Isso. para te aquietar. Então, eu fui percebendo no decorrer do tempo que de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Então, Exatamente. pega um dinheiro aqui, R$ 5 aqui, R$ 10 ali, tantos reais ali, no final gera um impacto lá no orçamento. E às vezes a gente faz isso, né, Vanessa, sem perceber. A gente faz isso de uma forma automática, porque a gente está querendo ali acalmar o nosso coração, acalmar os nossos... E aí a gente vai e começa a olhar o social. O que é que eu gosto? Eu gosto muito de sapato. Então você vai todos os dias, acorda 4 da manhã e você pega 3 ônibus, aí você vai para o trabalho, você tem ali naquele horáriozinho da sua folga, que às vezes eu sou muito curiosa e sou muito observadora. Quando eu vou assim para os grandes centros, assim para a capital, que tem muito isso, eu vejo pessoas sentadas na praça, às vezes porque tem um horário de almoço, não dá para ir para casa, e fica ali sentado na praça, dá uma voltinha, e muita gente começa a consumir nesses horários. Vou aproveitar meu horário de almoço e vou ali, compra sapato, compra roupa. Aí quando ele vai ver no final do mês, nossa, mas eu comprei parcelado de 10 vezes, e aí a parcela ficou pouquinho, então ele nem vê. Mas chega um momento que ele não consegue mais colocar, ele coloca a parcela, ele continua porque ele está viciado, mas ele não consegue mais pagar, porque as parcelas viraram um monstro, assim. E tudo foi levado pelo consumismo, né? Pelo consumo desenfreado, que já passa a ser o consumismo, né? Igual você falou, né? A diferença do consumo é o consumir para me sobreviver. O consumismo é tudo aquilo que você adquire para sua vida, não porque você tem necessidade, mas porque você tem um impulso para sanar algo da sua alma ali momentânea. Quando você chega em casa, você guarda. Quem é aqui, se tiver alguma mulher aqui que mulher adora, coloca aqui alguma mulher que já comprou uma roupa e passou um tempão, ainda estava com a etiqueta no armário. Se alguém nunca fez isso, fala aqui para mim que eu vou também querer saber, gente. Porque a gente faz muito Mas isso. não é só mulher não, tá? Porque homem também tem esse negócio aí de acumular, né? É o ser humano de uma maneira geral. Ele é bem acumulador, né? O ser humano tende, no decorrer do tempo, a acumular coisas que nem fazem sentido, fica ali no armário só acumulando espaço. E depois diz, no armário não tem mais espaço para nada, né? Porque não sabe, não aprende a desapegar de determinadas coisas, né? É verdade, é verdade. É porque nós mulheres, a gente, na verdade, os produtos que são parecidos. Os homens são outras coisas que não nos interessam e às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, meu marido gosta muito de comprar ferramenta. Não sei porque tem tanta ferramenta. A gente vai no supermercado, agora não mais porque ele já está bem mais educado, mas sempre que ele sai com a chavezinha ali e fala, para que tu quer essa chave? E ficava horas na seção de ferramentas, porque é uma coisa que ele, engenheiro, né, gosta de ferramenta, gosta de coisa para poder andar mexendo nas coisas. E a gente que é mulher, a gente já vai mais para aquele lado da vaidade, né, da roupa, da joia. E aí você pega já sei maquiagem, né? A maquiagem, né, essas coisas. E aí você pensa que não, você já tá viciado ali. E aí para você desfazer esse hábito é que entra, né, que entra a nossa ajuda, né, Vanessa? Sim. Nossa ajuda. A Mazé, que está aqui também, ela é psicanalista, ela sabe, né, disso também. A gente estava até conversando esses dias, né, a respeito. E quando você compra muito compulsivamente, isso tem uma doença, me corrija, amiga, também, que você é psicóloga aí também, né? Tem uma doença chamada oniomania. Isso. Né? Oniomania. E isso, se você não estiver presente, isso gera um impacto como todo dentro daquela família, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que olhar, porque às vezes a pessoa inconscientemente quer comprar, nem tem necessidade, mas fica ali. Isso aí tem que ser tratado junto ao psicólogo, junto ao psicanalista. Isso. É bem interessante esse ponto, Vanessa, que você tocou, porque a gente fala muito nos nossos canais, a gente fala muito sobre endividamento, sobre como a gente deixar de se endividar e a gente pegar isso e a gente começar a investir, né? A fazer investimentos. Então, a gente trabalha muito nisso. E
a maioria das pessoas que tem esse problema, eu conheço uma pessoa muito próxima que ela tem esse problema e essa pessoa sofre. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas aí na hora de comprar não tá nem aí, mas é porque como é um transtorno, isso gera um sofrimento para a pessoa, porque quem está à sua volta não para muito para pensar assim, acha que a pessoa não sofre, mas sofre. Porque pensa bem, você compra uma roupa e aí você tem que esconder debaixo do banco do carro. E aí você tem que esperar o marido entrar no banheiro para você pegar a entrada dentro. Que é isso que acontece, gente. Quem nunca? Né? E aí você entra dentro do quarto, já coloca ali, esconde aquela roupa, quando vai vestir, ainda engana o marido. Nossa, você não via? Você não lembra? Essa roupa, nossa, faz tempo que eu comprei. Às vezes faz tempo mesmo, a pessoa não tá mentindo, não. Ela estava escondida, não usou ainda. E isso acontece muito com essa minha amiga, e às vezes ela acontecia dela, às vezes ela se esconder na minha casa. Isso eu tinha meus 20 anos, assim, ela escondia na minha casa essas roupas para a família não ver. E ela realmente tinha esse hábito muito forte e eu falava, ela dizia, nossa, eu não sei por que eu me endivido tanto, eu não sei por que eu faço tanto isso. E eu não consegui, lógico, ajudar essa pessoa, né? Na época, eu não tinha nenhum conhecimento de finanças e tudo. E hoje, que eu já estudo comportamento humano, e aí a gente já é educador financeiro, e a gente já sabe que existem alternativas, a gente não pode se calar, né, Vanessa? E a gente está aqui para isso, para poder estar dando um apoio para essas pessoas. E aí, Vanessa, as pessoas perguntam, mas o que faz, né? Quais são os fatores que fazem para influenciar? Se tu puder falar um pouquinho para nossa audiência aqui. O primeiro fator é o seguinte, é a questão do novos negócios. Como assim novos negócios? Às vezes sai uma nova tecnologia, um novo celular, a pessoa vai lá e quer comprar. Um outro exemplo também, um outro fator, você vai viajar, aí traz várias coisas para a família. E vai comprando. Para o quê? Para dar para várias pessoas da família. Ou às vezes compra roupas, como você mesmo estava falando, roupas, sapatos, coisas assim. Quando eu fui para Fortaleza, eu fui numa feirinha. Menina, eu fiz a festa ali. Era doce. Eu fui trazendo doce, fui trazendo cocada, eu fui trazendo aquela sandalinha, né? Uhum. Gente, quando eu fui ver, eu falei, gente, mas tanta coisa, já não dava nem mais espaço, né? Então, é outra coisa também que influencia. Outra coisa também, a gente tem que ver, quando a gente vai no mercado, o que acontece dentro do mercado? Tudo é estratégia, tá, gente? Tudo é estratégia de marketing. A carne, ela fica lá no final, né? Do mercado. Por quê? Porque faz com que aquela pessoa caminhe e vai até lá, né? Caminhe todas as áreas do mercado para chegar até lá atrás. Para o quê? Para ela consumir. E um outro ponto também que é muito importante a gente observar, não somente no mercado, como em todos os lugares, o que acontece? Quando o produto sai muito, ele fica né, mais na nossa visão. Então, eles botam os produtos que saem mais aqui, né, nessa direção da nossa vista, os produtos que saem razoavelmente mais para cima e os que saem menos mais para baixo. Por quê? Porque isso é um estudo que é feito de neuromarketing que faz com que a pessoa ela consuma um determinado produto. E outro ponto também é a questão dos descontos, né? Às vezes você vai no mercado e não faz a sua lista das necessidades lá, daquilo que você realmente precisa lá, repor no seu estoque. Uhum. E aí vai lá, simplesmente consome. Compra coisas que às vezes nem precisa. Então isso é um outro ponto também que faz com que a pessoa caia nessa armadilha financeira. Porque o consumismo é uma armadilha financeira. O parcelamento que a Kézia falou anteriormente também é uma armadilha financeira. Então, a gente tem que olhar, né? E entender esse processo do marketing, porque tudo é baseado em estudos comportamentais. As empresas, elas fazem um estudo comportamental daquela persona, daquele consumidor. É verdade. E ele nem sabe que ele está sendo estudado e que todos os seus comportamentos estão influenciando
até no posicionamento da mercadoria na empresa, na forma como ele anuncia aquele produto. E a gente que já conhece um pouco de neuromarketing, a gente que já estuda isso, a gente também cai, porque é normal, isso já está dentro da gente, já é um gatilho emocional que já está pré-estabelecido, já está implantado na gente, já é um chip que está ali. Então não tem como a gente mudar isso, a gente vai ser, vai cair nessas armadilhas, mas assim, como eu falo, cair na armadilha, depende, né? A gente sempre vai estar sendo convidado a cair. A verdade é essa. A gente vai estar sempre com isso na nossa disposição. Só que o grande diferencial é quando a gente trabalha a nossa mentalidade, a gente já vai e sabendo que aquilo sim é um gatilho. Quantas vezes eu falo, eu estava, por exemplo, fazendo uma viagem agora para Minas, eu trouxe uma xícarazinha, olha que legal, Minas Gerais. Aqui tá com o meu café. E eu fui nesse mercado aqui, justamente nesse mercadão, produtozinho aqui, produtinhos. E aí o que acontece? Lá tem vários doces. Eu nem sou de comer doce, mas aí o que eu pensei? Já que eu não tô. Olha só, a gente já é induzida a consumir o tempo todo. Quando você viaja, você já fica com aquele trem ali tem que comprar alguma. Aí eu falei, não, já que eu não vou mais, tipo assim, já que eu não sou mais aquela Kézia gastadeira, que comprava tudo que via quando viajava, não conseguia nem trazer, eu vou comprar só uns docinhos mesmo, só isso. E aí comprei uns docinhos lá, de casca de laranja, não sei lá, umas coisinhas. Gente, juro pra vocês, que eu ia, sei lá, pra dar pra alguém, pra pessoa ver como que era os docinhos de Minas e tudo mais. Tá ali na minha geladeira. Eu fui em julho, tá ali do mesmo jeito que eu comprei, nos saquinhos, porque eu não gosto muito de doce e meus filhos também não gostam muito. E aí tá lá nos saquinhos, lá na geladeira, coloquei dentro de uma vasilhinha de plástico, ou seja, o impulso por comprar algo fez com que eu comprasse e, na verdade, até hoje tá em uso, né? E aí agora eu vou tentar lembrar e ficar dando um pouquinho para alguém, um pouquinho para outro, para poder acabar, né? E assim, isso a gente faz, porque a gente tem esse gatilho emocional, né, dentro da gente. Mas, assim, a mentalidade, a mudança de mentalidade é que é a chave, é que é a grande chave para a gente mudar. E muita gente, um dia vai dar certo, um dia eu vou parar de comprar. Gente, não existe. Vocês já viram alguém que fala assim, mudar? Um dia não dá, se você não tiver meta, se você não tiver objetivo, se você não se esforçar, se você não estudar livros, se você não começar a acompanhar pessoas que dão, se você não se aproximar, inclusive, se você ficar perto de pessoas que consomem muito, fica muito mais difícil, né, Vanessa? O difícil fica fácil. Aliás, o fácil fica mais fácil ainda, porque se você tá perto de pessoas que consomem muito, elas vão estar sempre te convidando aí a shopping, e elas vão estar sempre, se elas têm um padrão de consumismo mesmo, muito exagerado, você vai junto com essa pessoa e lá você vai comprar. E aí você tendo muitas pessoas, vai aumentando a dificuldade. Então, uma das dicas que a gente pode já até deixar aqui para vocês, observe as suas amizades, as pessoas que você se relaciona, como que você está se comportando dentro dessa amizade. Se essas amizades elas te provocam e se você tem um objetivo a alcançar e essas pessoas ali o tempo todo você está percebendo que você está repetindo os mesmos padrões de comportamento que ela, quais as chances de você chegar onde você quer, né? Então, você falou assim, né, aqui nessa segundo fator, né? Quais os fatores que podem influenciar? Um dos fatores é nossas relações, as nossas conexões. As nossas conexões, existe até uma frase até um pouco repetitiva, eu sei que muita gente vai dizer, nossa, não aguento mais ouvir, mas é verdadeira, né? Que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Você pode observar, se você consome com pessoas que fazem determinadas coisas, você acaba sendo uma daquelas pessoas também. Porque a gente não se conecta com quem é muito diferente da gente. A gente acaba fazendo as mesmas coisas. Então, acaba que você vai se consumir. Então, isso já é uma dica, né? Isso influencia, né? Nessa seguinte pergunta. Então, você precisa ter consciência disso. E as consequências, né, Vanessa? Vamos falar agora das consequências do consumismo, né? Que é Isso aí. O que leva, né, a gente quais são as consequências, né, no caso? Então, as consequências você correr o risco de você não conseguir pagar as contas lá no final do mês, porque se você compra, né, de uma forma desequilibrada e você não tem o controle porque você diz que não tem tempo, né, de fazer o controle,
Chega lá no final do mês, alguma coisa vai faltar, porque o dinheiro, as receitas estão aqui, né? Isso. Já estão predestinadas. Sim. Né? E esse é o primeiro impacto, de corre o risco de você não conseguir pagar suas contas ali naquele período e, consequentemente, você vir a pagar juros adicionais. Então, outro ponto também é a questão do quê? Do endividamento, porque uma vez que você, né, não consegue pagar uma determinada conta, até como você mesmo falou, né? Você vai botando, a pessoa vai colocando parcelas sobre parcelas. Isso. Chega um momento que isso é uma dívida, né? Só que é uma dívida que é pagável e tem uma dívida que não é pagável. Uhum. E chega um determinado momento que essa dívida acaba não sendo paga. Por quê? Isso. Porque isso se tornou uma bola de neve. Exatamente. Então, esse é um outro ponto também, uma outra consequência aí dessa questão do consumismo em si. E o outro ponto também é que tudo é baseado nas nossas decisões. E toda decisão, ela remete uma escolha, né? A gente tem que fazer escolhas. Então, o que a gente está escolhendo com o nosso dinheiro? Muitas vezes as pessoas esperam chegar ao final do mês para poder investir. Isso é uma mentalidade de escassez. Quando, na verdade, o que essa pessoa tinha que estar fazendo? Simplesmente, quando recebe esse dinheiro, você pega esse dinheiro e investe ou no título do Tesouro Nacional ou no CDB. Para quê? Para constituir uma reserva de emergência. Por quê, gente? O que acontece? Imprevistos acontecem. Imprevistos acontecem. Então, se você não tem uma reserva de emergência, você compra, qual é a consequência? Isso gera uma bola de neve. Surge uma emergência aqui, dá um problema, sei lá, na máquina, dá um problema em algum lugar, qual é a consequência? Bola de neve. Então, isso a gente tem que estar sempre atentas ou atentos naquilo que a gente está escolhendo para a gente. Exatamente. Porque, como a gente já falou inicialmente, as finanças só é o resultado final. E para quem tem um comportamento. Verdade. E quem está assistindo aqui, a Lídia, a Né, vocês já tiveram alguma experiência dessa, meninas? Vocês já fizeram as finanças, já foram... Alguém aqui já foi consumista, no caso, né? Que já foi aquela pessoa que teve um consumo desenfreado, que chegou ou conhece alguém que já teve esse transtorno ou tem... Porque isso é mais comum do que se imagina, né, Vanessa? Muita gente tem isso. Aliás, é uma pessoa só que consome muito, né? Que consome bastante, mas ela consegue escolher. E a pessoa que tem um transtorno, ela não tem a opção de escolha. Ela engana todo mundo e ela vai lá e compra. Inclusive, essa minha amiga, só contando aqui para descontrair, nós estávamos juntas em uma loja e ela comprou o produto. E por alguma razão, esse produto não deu certo para ela trazer o produto, né? Por uma situação. E aí eu achei que ela ia desistir dessa compra. E aí ela foi atrás de uma pessoa para comprar para ela e não deu certo também. E eu achei que ela ia desistir. Ela é a pessoa que ela tem esse transtorno. E aí ela foi atrás de uma terceira pessoa, mas eu nem soube. Eu sei que ela apareceu com um produto, que era um produto da promoção, e ela queria muito, não teve jeito. E aí eu falei, nossa, mas você conseguiu comprar? Era um produto, custava um salário mínimo esse produto. E aí ela comprou. E era um produto, era uma bolsa, né? E aí ela consumiu. E aí eu fiquei, nossa, é forte, né? E eu não tinha consciência nenhuma. Eu olhando para o passado hoje, eu analiso e vejo que era realmente um transtorno, porque ainda hoje se repete. E aí eu lembro, falei, nossa, meu Deus, você ter que correr e se humilhar para várias pessoas para você conseguir pagar algo, comprar algo que você nem tem o dinheiro para comprar, só para poder satisfazer uma necessidade ali um desequilíbrio, na verdade, um desequilíbrio emocional, né? Então, isso que a gente está conversando aqui é muito, muito sério, porque isso acontece muitas separações, divórcios, acontece muita quebra de sonhos, às vezes até dos próprios filhos, às vezes os filhos têm vontade de ser algo, de ter algo na vida, e às vezes por um comportamento da mãe ou do pai, ele repete esse padrão de comportamento e também vai ser uma pessoa, às vezes ele acha que só a vida do colega, do amigo, é que o amigo é capaz, ele não tem o senso do merecimento, ele acha que ele não merece uma vida diferente porque
ele está tão acostumado a repetir o comportamento dos pais, né, da pessoa que estava com ele, que ele acaba que acha que ele não tem o direito de sonhar. Então, gente, isso é muito sério, porque as consequências de um consumismo, ele pode se perpetuar por gerações. Muitas pessoas vão continuando repetindo esse comportamento, e eu não sei se alguém aqui conhece, alguém e tal, mas se vocês perceberem, a gente sempre conhece alguém que a mãe, ela tem um determinado hábito de não pagar conta, e às vezes assim, não paga conta porque é caloteira. Às vezes não é porque a pessoa é caloteira, às vezes é porque a pessoa está repetindo o padrão de comportamento que ela aprendeu. Então ela compra mesmo sem poder comprar, ela dá um jeito de comprar, e aí ela leva esse título de caloteira. Mas essa pessoa, ela tem um transtorno, não estou justificando. Eu estou olhando de uma maneira bem holística, bem ampla, que tem toda uma questão em volta dessa pessoa, né? Ali tem família, tem estímulos ali para aquela pessoa, tem a falta de conhecimento, tem os amigos, as pessoas que repetem o mesmo padrão. E por isso a gente está aqui, para mostrar que existe. Eu era assim, uma pessoa, não era consumir, assim, sempre consumi muita coisa, comprava muito, gastadeira. Eu tava naquele nível ali, né, de perfil comportamental de gastadeira. Mas é assim, a pessoa que é gastadeira, ela acaba que ela também não consegue avançar na vida, nem alcançar os seus sonhos, porque ela sempre acha que o salário dela dá para comprar tudo e ela pagar e ficar coisa em dia, tá tudo certo. E isso não é como você falou, Vanessa. Se você não tem uma reserva de emergência, você não consegue você não consegue realizar um sonho, porque tudo depende também do financeiro. Existem muitas crenças em relação ao dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Ontem mesmo eu estava sentada lá na sala dos professores, né, lá no meu trabalho, e aí eu vi alguém dizer assim, dinheiro é a raiz de todos os males. Incrível como isso se repete de uma forma tão comum entre as pessoas. E aí eu falei assim, né, eu não podia ficar calada, né? Aí eu falei assim, não, o dinheiro ele traz muita bênção pra gente também. Ele depende do que você tem dentro de você e da tua consciência, porque já imaginou se você tivesse muito dinheiro? Hoje você poderia estar ajudando uma pessoa que você ama, que você gostaria tanto de ajudar, de colocar um negócio para essa pessoa, uma pessoa que sonha e você não pode porque você não tem esse dinheiro. Então você ter uma reserva de segurança, de emergência, como a pessoa gosta de chamar, é também, né, uma inteligência financeira, algo assim bem interessante, né, da pessoa ter. E um ponto que você estava falando aí que me fez lembrar, quando eu li aquele livro O Segredo da Mente Milionária, é um livro que eu super recomendo para vocês aí, ou que estão aí na live, ou para aqueles que vão estar escutando. Ele fala muito da mentalidade do rico e a mentalidade pobre, né? Então, a mentalidade do rico, ele está sempre pensando naquilo que ele vai fazer para poder estar gerando ali os recursos. E aí, na ocasião desse livro, a esposa desse autor, quando era criança, ela passou por muita questão de escassez na família. Então, toda vez que ela pedia assim para a mãe, né, ela ia diretamente na mãe, pedia mãe, compra isso, compra aquilo. Aí a mãe falava assim, vai no seu pai, vai lá pedir pro seu pai. Aí o que aconteceu? Essa menina, né, essa que se tornou uma mulher, acabou fazendo o quê? O espelho no autor do livro. Quando ela se casou, o que ela fez? Ela simplesmente ficava comprando e falava assim, aqui, você tem que pagar. Ela não criou a responsabilidade. Ela não teve a responsabilidade. E aí, quanto mais dinheiro ele dava para ela, mais ela gastava. E chegou um momento que ele falou assim, não tem condição de eu deixar esse dinheiro aqui com você, porque você não está sabendo administrar esse dinheiro. Então, o que isso tem a ver com o processo que a gente está falando? Isso a gente tem que olhar muito nesse contexto, porque às vezes a mentalidade de escassez acaba sendo repetitiva, ou seja, um padrão, né, na mentalidade que isso vai acarretar quando está na fase adulta. Aí a pessoa recebe o primeiro dinheiro, o primeiro salário, o que faz? Torra o dinheiro todo. Por que torra? Porque não tem essa mentalidade, não teve a educação financeira na empresa, na empresa não, na escola. E aí o que acontece? Ela vai repetindo os padrões
inconscientemente. Exatamente. Então, isso é um ponto que a gente tem que estar sempre olhando. E um outro ponto também que é interessante a gente falar, amiga, é o que a gente deve fazer, né? Para a gente sair dessa cilada. O que a gente precisa fazer? O que eu fiz, né? Isso. Dentro do meu processo ali. Eu vi assim, eu quero. Então, eu falo assim, o que PD? Eu quero comprar isso? Ok, quero. Eu posso realmente estudar no meu orçamento? Eu devo comprar? Então, a gente já começa a ganhar uma consciência das nossas finanças. Porque senão, é bem a interessante. consequência é um endividamento, né? É verdade. E é muito bom a gente falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, para aqueles que vão assistir depois, que o que a gente pode fazer para evitar o endividamento e futuramente você começar a investir. E quando eu falo futuramente, na verdade é em seguida, porque como você falou anteriormente, né, Vanessa? A gente não pode esperar pagar as contas, a gente não pode esperar o dia ficar melhor, a gente não pode esperar comprar o presente, passar o aniversário, porque nós somos sabotadores natos, né? A gente é autossabotador. Então, o que a gente faz? A gente fica sempre justificando. Engraçado é que o nosso corpo, ele fala, né? O nosso corpo, ele nos avisa. A gente sabe que a gente está fazendo coisa errada, mas por isso mesmo que a gente se justifica. Você já percebe que a gente fala assim, não, eu tenho realmente que guardar dinheiro, eu tenho que investir. Mas primeiro eu vou deixar passar o aniversário do meu pai. Porque, na verdade, você está usando você já está dizendo assim, cara, o meu corpo está dizendo que eu tenho que fazer isso, mas eu vou já inventar uma desculpinha para ele, que é para ele poder se acalmar. Aí você fala, não, depois do Natal, o ano que vem, no ano novo, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, na verdade, não pode esperar. Eu sempre falo para os meus clientes, Vanessa, também. Ah, mas eu estou endividado, não tem condição de investir. Aí eu falo assim, nem R$10, nem R$5. O importante é começar. Mas eu estou muito endividado, não é justo. Olha a crença. Não é justo eu guardar dinheiro sendo que eu estou devendo às pessoas. Ok, eu entendo. Mas se você começar a guardar, nem que seja R$10, e coloca no potinho, se você não quiser, daquele lá que fica no armário, sei lá, mas coloca, nem que seja a gente não recomenda poupança, mas às vezes se a pessoa está numa situação assim que ela tem uma poupança já ali, ela tira pelo menos ali e coloca na poupança, né? Que não é uma indicação da gente, educador financeiro, porque a poupança ela não é mais. Mas numa situação de emergência é melhor ela tirar da frente dela, esconder, do que ela. Mas ter o hábito de tirar. Nem que seja R$10, R$20, 50, 100, depende da situação. Só para ela poder dizer assim, eu estou investindo em mim. Eu estou tendo a minha reserva, eu tenho a minha reserva de segurança. Eu estou formando a minha reserva de segurança. Nem que para ela formar essa reserva de segurança, ela tenha que ficar ali 3 anos formando. Mas não é melhor você saber que você está andando, que você está caminhando em uma direção, do que você tá procrastinando e dizendo depois do Natal começa, depois do Ano Novo, depois do aniversário do meu filho, depois não sei o quê, depois não sei o quê. Porque, na verdade, você começa a se sentir pertencente àquele processo, né, Vanessa? Eu pertenço a uma nova vida. Eu guardo dinheiro, né? Eu mereço dinheiro. Você vai mudando, você vai quebrando o padrão, mesmo que seja com pouco. Então, isso não é desculpa. Então, isso já seria a primeira dica que a gente deixa aqui, né, Vanessa? Que é para você começar a guardar. Mesmo endividado, mesmo coloque esse dinheiro, nem que seja no potinho lá do porquinho, ou na poupança, ou você também fazer, você que já é da área de investimento, Vanessa, dá uma dica aí para eles, numa forma de guardar esse dinheiro mais seguro, porque eu sou mais da organização financeira e do endividamento, mas você sabe falar bem de investimento. Então, fala aí pra gente aí, para eles, como eles podem guardar. No caso do investimento, o que você pode fazer? Você pegar, ao invés de você, de repente, comprar lá uma pizza no final de semana, você pega esse dinheiro, que é 30 e poucos reais, R$40, uma pizza família, você bota esse dinheiro num tesouro direto. Que hoje no tesouro direto você consegue comprar, né, com 30 e poucos reais. Que agora subiu um pouquinho, 30 e poucos reais. E você aplica esse dinheiro lá no título, né, do Tesouro Nacional. E o outro ponto também é a questão do CDB. Você pode pegar lá esse dinheiro e é claro que o CDB ele tem algumas restrições, né? Mas a partir, no mínimo, dependendo do banco, no mínimo R$100. No mínimo R$100 que você pode aplicar em CDB. Aí já é maior, né? Mas no título de tesouro, você já pode estar ali aplicando. E qual a garantia? Porque
Você até comentou, não pode botar na poupança, porque a poupança não gera rentabilidade, né? E realmente é isso. A poupança, ela não gera um retorno para você. E o que a gente tem que fazer nesse caso? O tesouro é algo que é o quê? É um título do governo. Só para tentar explicar aqui por alto, assim, para vocês entenderem, né? Então, o tesouro, o governo, ele emite um título, né? E esse título, ele disponibiliza ali no mercado financeiro. E aí ou qualquer pessoa, pode estar ali comprando, adquirindo esse título. E qual é a garantia? Nesse caso, a garantia é o próprio governo. O próprio governo vai garantir lá o seu dinheiro. Enquanto que na poupança, em CDB, quem garante isso? É o fundo garantidor de crédito. Então, por exemplo, se o banco quebrar, né, decretar falência, quem vai garantir isso? É o fundo garantidor de crédito, que é o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, ok? Deu para entender, pessoal? Tá claro? Dei aí um aceno aí, se vocês entenderam, para a gente saber que a gente está acertando, né, porque assim, como para muitas pessoas ainda, né, pelo menos eu falo em relação aos meus clientes, tem muito aquela coisa assim, investimento é algo muito difícil, é algo que não dá, é algo que é só para rico. Já ouviram falar que investimento só é para rico? Não. Investimento você pode começar com 30 e poucos reais. Então, a gente já está aqui quebrando essa crença de que investimento só é para rico. E se a pessoa tiver por acaso aí, nossa, mas eu não entendi muito não. Mas para a gente tem um direct, né, Vanessa? Tem um direct. Exato. É só perguntar, Vanessa, como que é aquilo mesmo? Kézia, como que a gente vai fazer para começar? E isso aí é tão complicado para mim. Porque quando a gente fala assim de forma superficial, a pessoa fica com um monte de coisa, nossa, CDB, não sei o que lá, né? Aí tem. Sopinha de letrinhas, né? Os meus clientes falam sopinhas de letrinhas. Sopinhas de letrinhas. A pessoa fica assim, mas na hora que na prática que você vai ver, não, você baixa ali faz isso, baixa essa plataforma, você vai fazer isso. Às vezes até numa ligação a gente consegue ajudar a pessoa, porque não é uma coisa complicada. É porque colocaram na nossa cabeça que era complicado. Disseram que era só para os ricos. Só que aí a internet veio e desvencilhar tudo isso e colocar as pessoas mais próximas e aí veio a gente, né, os educadores financeiros, e ali dando aquele passo a passo, né, que faz as coisas ficarem mais fáceis, né? Então é basicamente isso, gente. Então, como evitar o risco, né? Tendo essa primeira dica aí. A gente começando a tirar, né? Para investir, mesmo que seja pouquinho, mesmo que você... Porque se você fala assim, mas eu tô endividado, não posso. Só que aí, como a Vanessa falou, mas aí chega no final de semana, você não hesita em pedir a pizza. Sempre que você tem comida, às vezes, na geladeira, né? E sai bem mais em conta você comprar comida. Como diz um amigo meu, não dá para comprar o filé, compra 100, né? Mas o importante é começar. E a gente também, e outra dica, tá, gente? A gente não vai poder aprofundar muito para não ficar muito longa a live e não ficar chato. Mas, essa questão de você procurar um educador financeiro, né, para te dar informação, para te dar uma orientação, é muito importante para você saber por onde você começa. Mas eu não tenho dinheiro e tudo mais. Não, a gente faz atendimentos, às vezes, com as pessoas que só na primeira conversa, né, Vanessa, a pessoa já entende onde ela tá, pelo menos. E a gente nem cobra, assim, às vezes, só para a pessoa entender como que ela tá. Porque tem gente que não sabe nem onde está, né? Então, é importante você procurar um educador financeiro para você poder entender aonde você está, né? Por onde começar, enfim, para você começar a se movimentar. Mas aí, se eu ler, se eu pegar um passo a passo na internet, você vai precisar de muito querer, de muita vontade, de muito ir atrás, né? Porque, na verdade, o nosso papel como educador não é a gente trabalhar planilhas especificamente. A gente trabalha comportamento, a gente identifica. É um trabalho personalizado, individualizado, dependendo do perfil de cada pessoa. Porque uma técnica que tem lá na internet, lá no Google, essas coisas, a gente acha em qualquer lugar. Só que aquilo ali não vai, aquilo ali não te conhece. A planilha não te conhece, né? Quem te conhece é a gente, a pessoa, é conversa, é saber o ponto, o perfil, o seu perfil. Então, eu comecei o meu processo de reeducação financeira, eu precisei de ajuda, porque a gente precisa de pessoas. Pessoas nos decepcionam, mas pessoas nos abençoam.
pessoa nos ajuda. Nós somos seres que a gente necessita um do outro. Então é muito importante a gente começar a compreender isso, que a gente precisa de ajuda, porque é comportamento. Se não existia psicólogo, se não existia... É comportamento. Você precisa de alguém ali para poder estar te ajudando, porque eu lembro que eu saí, a pessoa que estava fazendo a minha consultoria na época, ela dizia assim, mas para que você quer? Por que você quer 30 calças se você só tem 2 pernas, pelo amor de Deus? Aí eu dizia, eu não, cara, aí ela começou a me ajudar nessa situação, né? E eu comecei a mudar minha mentalidade, eu comecei a compreender que com tantas calças jeans eu conseguia fazer um monte de looks, eu não precisava comprar mais. O que acontece? Todas as vezes que eu ia na rua, que eu via, eu lembrava dela. Eu lembrava das palavras, eu lembrava de como ela dizia para mim. E aos poucos aquilo foi me dando uma educação que não virou mais uma assistência ir a uma loja. Porque eu entro na loja, eu já estou tranquila, eu tenho paz, eu não me sinto tentada por conta da minha consciência e por conta do trabalho assim tão assim atencioso que ela teve, paciência comigo, né? Aí ela chegava um momento que a pessoa tem, eu vou te dar tantos meses para você cumprir essa tarefa. Então, às vezes eu não conseguia cumprir, aí eu recomeçava de novo, porque mudar hábito, comportamento, você precisa de anjos na tua vida, de pessoas para te ajudar. Não adianta, às vezes, a gente conseguir tudo sozinho. Pode ser que tenha alguém que consiga. Eu não consegui. Eu precisei de ajuda. Então, é uma segunda dica que, para mim, foi poderosa e fez todo sentido. Independente se é a gente que vai ajudar, se é pessoas, mas vocês precisam de ajuda, né? As pessoas que têm dificuldade com consumismo, principalmente, precisam de ajuda. Porque esse consumismo, ele vai tirar sonhos da tua vida. Ele vai tirar sonhos dos teus filhos. Ele vai tirar sonhos dos teus pais. Às vezes os pais sofrem porque eles são consumistas. E aí a mãe olha aquela que nunca consegue chegar onde quer e trabalha. Por que minha filha nunca consegue? Mas aí tem bolsa da Vitória, perfume daqueles bem caros. E aí você vai vendo que a pessoa não está sabendo priorizar porque ela está emaranhado, né? E é basicamente isso, gente. E a gente tem muito mais coisas para falar, mas vai ter que ficar para outra live, né, Vanessa? Vai não ficar muito longa? Que a gente... É muito complicado. E deixa eu só dar a última dica final, que é no sentido de, tipo, eu sou um endividado, aí é só para complementar o que você estava falando ali. Eu estou endividado. Pô, mas eu tenho um monte de roupas acumuladas ali, coisas que não estão sendo mais utilizadas. Então, o que tem que ser feito? Gerar novas rendas, ou seja, botar essas coisas que não estão sendo usadas para gerar novas rendas. Então, essa é outra dica, entende? Porque muitas vezes a gente está ali, né? Eu não tenho solução, eu não tenho a solução. Só vê a dívida, só vê o problema. Mas a solução tá ali dentro da sua própria casa. Isso. E outra coisa também é você reduzir os custos. Você tem lá o seu cenário todo, né? De gastos. O que você pode estar reduzindo? O que você pode estar cortando ou o que você pode estar substituindo. Isso. Né? Então, se você tem que dar uma olhada no teu orçamento. Agora, eu já ouvi muito dizendo, as minhas clientes dizendo o seguinte, eu não tenho tempo. Então, aí realmente fica difícil. Se você não tem tempo para você organizar as suas finanças, mas você vai ter que usar o teu tempo para pensar em como você sair do buraco, se meteu. Infelizmente é pesado, mas é verdade. Porque eu costumo dizer, sabe o quê? Dentro desse processo? Sabe o que eu falo? Desculpa estar te interrompendo, mas eu falo o seguinte, você não chega na dívida de um dia para a noite. Tem a lei da semeadura. Você vai plantando aqui, você vai fazendo de tempo em tempo. Chega uma hora que, né? É verdade. Estoura. É verdade. Então, assim, o processo de endividamento, a gente tem que... Não é um processo, assim, mágico. Eu acabei... eu vou resolver, assim, numa só sessão. Não. A gente precisa conhecer, saber um pouco sobre os hábitos, como você mesmo comentou, os hábitos dessa cliente ou desse cliente, os comportamentos, para que possamos definir estratégias mais plausíveis para aquele cliente. Porque, às vezes, o que eu faço com uma cliente aqui, não necessariamente eu vou fazer com a outra cliente. É verdade. Né? Porque somos pessoas diferentes, temos educações diferentes. E o legal também, Vanessa, só para a gente finalizar, agora está essa conversa novamente, todo ano a mesma coisa do Black Friday, né? E só deixar uma dica aqui para quem quer comprar no Black Friday,
os consumistas, né, de plantão aí, ó, que tá tentado para comprar Friday. O ano passado eu fiz uma coisa assim. Sabe o que eu fiz? Eu peguei as coisas que eu não utilizava e eu vendi para me poder comprar as coisas que eu queria comprar, que estavam com preço melhor por conta dessa falsa. E às vezes acontece que tem umas promoções que são só falsas, né? É tudo pela metade do dobro, na verdade. Mas tem umas coisas que até aparecem que são verdadeiras. Então, eu fiz isso. Eu peguei, por exemplo, eu peguei cafeteira que eu nunca usava, peguei aquelas coisas de fazer suco, que eu até esqueci o nome, eletrônica que também usava, batedeira de bolo, que eu também não sou de fazer, eu não sou muito de cozinha, umas coisas assim, garrafas de café, que eu tinha bem uns 4, pra quê? Aí eu, com as garrafas de café, um monte de coisa. Aí eu fiz assim um kit, coloquei kit chá de panela. E aí a minha porta choveu de gente, o pessoal brigando pelo kit. Eu vendi por R$ 300, tudo isso, assim. Mas eu não usava, faz anos que eu não usava. E você pode fazer isso também com roupas. E para quem... Vou dar a dica aqui de série, documentário. Acho que é um documentário ou é uma série? Acho que é uma série. Da Marie Kondo, que tem no Netflix. Que a Mari, ela fala como você escolher, como você organizar, como você ficar só com o essencial. E aí ela fala lá, né, para você pegar na peça. Eu não vou dar spoiler não para vocês irem assistir, mas ela ensina as pessoas a fazer isso de uma forma leve, de uma forma que te deixe tranquila. Pô, eu vou ter que tirar essa calça jeans aqui que eu adoro, só porque eu tenho 10, eu tô das 10, eu gosto, e agora eu vou ter que me desfazer só porque eu tenho que ficar com pouco. Não. A Mari, ela ensina uma técnica lá de como você fazer para você não sentir esse peso na consciência. E aí você pega tudo isso que sobrou, vende e compra coisas novas, tá? Então é Marie Kondo lá no Netflix, coisas de organização, dicas de organização. Gente, o papo tá tão bom, mas vai ter que ir embora, né? Né, amiga? A gente até extrapolou, né? Que a gente gosta tanto desse assunto que a gente até extrapolou o planejado, né? É verdade. Mas gratidão novamente, amiga, por esse movimento. Gratidão a todos que estão aqui presentes e a todos que vão estar assistindo a essa live a posteriori. E bora lá, né? Dar continuidade, né, minha amiga? Isso. E a gente vai estar sempre aqui nos sábados, né? No nosso Elas, Café e Dinheiro, para a gente poder cada vez mais levar consciência para as pessoas. Então, gente, fiquem com Deus. Obrigada, Vanessa, viu? Por estar aqui comigo. Obrigada, minha amiga. Fica com Deus. Obrigada, Ita. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.